Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos verificar a aula sobre a última das volumetrias que nós estudamos nesse semestre, que se trata da volumetria de oxirredução. A volumetria de oxirredução, como o próprio nome diz, ela envolve uma titulação onde eu tenho, de fato, uma reação de oxirredução. Um dos reagentes reduzido e o outro necessariamente é oxidado. E para que uma reação possa ser útil como volumetria de oxirredução, obviamente há necessidade de se avaliar os potenciais das semi-reações envolvidas no processo. Uma reação só vai ser possível de ser aplicada em titulação de oxirredução se a soma dos potenciais da semi-reação fornecerem um potencial global positivo, conforme vocês já viram na teoria de fundamentos de química analítica. Além disso, uma reação para ser útil em volumetria de oxirredução, ela devem existir métodos de preparo de soluções padrão disponíveis, o meio adequado de se detectar o ponto final e as reações devem ser rápidas. Então, isso aqui é fundamental, né? Eu preciso ter uma reação cuja concentração eu conheço exatamente, que é a solução do titulante, aquilo que vai dentro da bureta. Eu preciso ter uma maneira de se detectar o ponto final, senão uma reação não serve para ser utilizada em titulação. E, além disso, as reações têm que ser rápidas, eu diria até instantâneas. E, além disso, os agentes oxidantes e redutores, aqueles que participam efetivamente da reação de oxirredução, devem ser estáveis no solvente usado. Além disso, a substância a ser determinada deve ser colocada sob um determinado estado de oxidação definido e estável antes da titulação ser iniciada. Isso é o que nós chamamos de pré-oxidação ou pré-redução. Às vezes, eu, por exemplo, desejo determinar ferro 3+, eu preciso fazer um tratamento, como mostrado aqui nesse próximo slide. Por exemplo, quando eu desejo determinar ferro, o teor de ferro numa amostra qualquer, por exemplo, ferro em minério, na realidade eu quero titular ferro 2+, com um reagente que vai causar a sua oxidação, ou seja, um agente oxidante. E o problema é que o ferro 2+, na natureza, está na forma de ferro 3+. Então, eu devo, antes de realizar a titulação, eu devo fazer a pré-redução desse ferro 3+, para convertê-lo integralmente em ferro 2+. A partir do momento que eu tenho essa pré-redução, o ferro 2+ está pronto para ser determinado numa titulação posterior. Por exemplo, com um agente oxidante tipo permanganato. Então, às vezes, em métodos de oxirredução, exige-se essas etapas de pré-oxidação e pré-redução. E é óbvio que existe um complicador nisso. A partir do momento que eu causo a pré-redução, por exemplo, do ferro 3+, eu devo eliminar o excesso de estanho 2+, senão, obviamente, ele próprio interferirá na titulação principal. Então, os pré-oxidantes mais comuns, ou seja, aqueles que oxidam uma espécie qualquer para um estado de oxidação adequado, é o peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, o tiosulfato de potássio e o bismutato de sódio. E os pré-redutores mais comuns são metais, amálgamas, SO2 e SNCl2. SNCl2, inclusive, foi mostrado nesse exemplo aqui, tá? Bom, existem vários tipos de volumetria de oxirredução, diferente dos métodos de complexometria, onde eu tinha apenas EDTA, ou de precipitação, na prática eu tinha apenas os métodos argentimétricos. Nós temos os métodos permanganimétricos, onde o titulante é uma solução de permanganato, e o permanganato, nessa espécie, está no estado de oxidação +7, ele é reduzido a manganês +2,
causando a oxidação de uma espécie que eu desejo determinar. De cromatometria, análogo à permanganimetria, os íons de cromato, que no caso é o titulante, são reduzidos a cromo 3+ em meio ácido. O meio ácido também é aplicado nos métodos de permanganimetria. Serimetria envolve o analito sério 4+, e o método envolvendo o iodo envolve a participação da espécie I2 e I-. Existem dois métodos que envolvem iodo: iodimetria, redução ao iodo a iodeto, e iodometria, contra-titulação do iodo produzida em uma reação química pela oxidação dos íons de iodeto. Entre os métodos de oxirredução, os mais importantes são a permanganimetria, que eu uso permanganato de potássio como titulante, e iodometria, onde o agente oxidante converte o iodeto em iodo e eu titulo o iodo liberado com um titulante que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, na prática de hoje, a gente vai ver esses dois métodos principais: permanganimetria e iodometria. Bom, para detectar o ponto final, como é que eu faço? Nós já vimos várias maneiras de se detectar pontos finais nas titulações anteriores. Em métodos de oxirredução, eu posso utilizar instrumentos, potenciometria, um potenciômetro, por exemplo. Existem alguns titulantes, como é o caso do permanganato, que eles já são naturalmente coloridos e se convertem em produtos incolores. Então, eles naturalmente podem ser utilizados como indicadores. E algumas titulações usam outros indicadores. Por exemplo, os indicadores específicos é o caso do amido, que forma um complexo azul escuro com iodo, e os indicadores verdadeiros, quando eles mudam de cor, quando eles são convertidos do seu estado oxidado para reduzido. Ferroína, ácido de fenilamina, sulfônico são exemplos. Na prática de hoje, nós vamos usar esses dois métodos de detecção do ponto final. O próprio titulante, que é o permanganato, e o amido, que é específico para detectar a espécie I2, o iodo. Bom, especificamente sobre a permanganimetria, o permanganato ele é muito favoravelmente reduzido a manganês 2+ em meio ácido. Em meio muito ácido, o permanganato segue estritamente essa reação, permanganato gerando manganês mais 2. Eu preciso, então, ter um meio bastante ácido. Veja, então, que aqui, nessa semi-reação, há a transferência de 5 elétrons, ou, em outras palavras, o manganês no permanganato tem seu estado de oxidação convertido de +7 para +2. Esse, de longe, é a reação mais importante. O permanganato ele tem um comportamento bastante diversificado, dependendo do pH do meio. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas as reações estão aqui mostradas. Dependendo do pH, o permanganato pode ser convertido em MnO2 ou no íon MnO4 2-. Como a reação exclusivamente que nós vamos utilizar em meio ácido, eu vou deter minha atenção nessa primeira reação. O permanganato não é um padrão primário. Uma solução de permanganato, ela naturalmente vai se decompondo ao longo do tempo, e a concentração de permanganato de potássio, que é aquela solução violeta bastante intensa, ela vai diminuindo. Então, eu preciso padronizar uma solução de permanganato periodicamente. Essa é a razão também porque eu preciso acondicionar as soluções de permanganato em frascos escuros, porque senão ela se decompõe mais rapidamente em presença de luz. O permanganato não é um padrão primário e ele é padronizado frente a um padrão primário. O mais comum é o oxalato de sódio. Em meio muito ácido, o permanganato se converte em manganês 2+,
e o oxalato é convertido em CO2. Na prática de hoje, a solução de permanganato já vai ser entregue padronizada para vocês, conforme vocês vão poder observar no vídeo disponível na aula prática. Outra questão, eu falei claramente que o meio ácido é muito importante. Qual ácido eu devo usar? Existem várias possibilidades: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico. Na prática, o ácido que eu utilizo é o ácido sulfúrico. É esse que foi utilizado na prática de permanganimetria na aula de hoje. Os outros ácidos, eles acabam causando problemas. O ácido nítrico, ele próprio é um oxidante. Ele pode, ele próprio, oxidar o titulado. E o Cl- pode ser oxidado a Cl2 pelo permanganato. Então, não é uma boa ideia. Então, o ácido sulfúrico é a opção que deve ser utilizada. Bom, vamos lá, então, na determinação permanganimétrica do teor de peróxido de hidrogênio em água oxigenada. A água oxigenada é uma solução que a gente compra no comércio e ela é vendida com uma concentração que provavelmente vocês já leram, mas talvez não saibam exatamente o que significa. Água oxigenada em volumes. Então é isso que a gente vai verificar se o fabricante está falando a verdade. A reação que acontece, eu já expliquei para vocês, ela vai acontecer em meio ácido, porque o permanganato se converte em manganês 2+, exclusivamente nessas condições. E a água oxigenada é oxidada a O2. Essa reação já está balanceada. Veja que a estequiometria não é 1 para 1. Então, o procedimento é o seguinte: eu vou pipetar 5,00 ml da solução de água oxigenada comercial, cuja concentração do rótulo é 10 volumes, é aquela água oxigenada que a gente compra nas farmácias, e transferir para balão de 100 ml. Completar o volume com água destilada e homogeneizar. Pipetar em triplicata 5,00 ml da solução de água oxigenada do balão e transferir para Erlenmeyer de 250 ml. Então, reparem aqui que eu fiz uma diluição de 20 vezes. Peguei 5 da comercial e coloquei no balão de 100. Peguei 5 da diluída e titulei. Olha o ácido que eu estou adicionando: 5 ml de ácido sulfúrico 1 para 8. E a água destilada é só para aumentar o volume do titulado. Ela não interfere em hipótese alguma nos cálculos. Titular com a solução de permanganato padronizada, 0,02 mol por litro, até cor levemente rosada. Então, nessa titulação, a única substância colorida é o permanganato. Ele tem aquela coloração violeta intensa, que vocês vão ver, inclusive, no vídeo. Todos os demais produtos são incolores. Conforme eu vou adicionando permanganato, a água oxigenada vai reagindo com o permanganato e vai formando o Mn2+, que é incolor, assim como O2 e água. No primeiro ligeiro excesso de permanganato, a solução vai adquirir essa coloração levemente rosada e eu sei que a titulação chegou ao seu final. Fecho a torneira da bureta e anoto o volume. Com esse volume eu vou fazer os cálculos. O meu objetivo, então, é calcular a concentração da água oxigenada comercial em volumes. Não é em mol por litro, não é em grama por litro, é em volumes. Ok? Então, o que eu vou querer para o relatório? O planejamento. Com base no que foi descrito no procedimento exposto no vídeo, mostre que a prática está bem planejada. Para fazer esse planejamento, nós vamos utilizar esse procedimento, vou seguir esse procedimento. Eu vou supor que a água oxigenada comercial tem 10 volumes e vou supor que a concentração de KMNO4 é 0,02 mol por litro. Quanto eu vou gastar do titulante? Quanto eu vou gastar do KMNO4? E aí vocês vão ter a conclusão se a prática está bem planejada ou não. Nos cálculos do relatório, com os
3 volumes de permanganato que foram obtidos, estão descritos no vídeo, eu quero que vocês calculem a concentração de água oxigenada da solução comercial em volumes. Como vocês têm 3 replicatas, vocês vão ter 3 concentrações em volumes. Vocês vão calcular a média, o intervalo de confiança, a imprecisão e a exatidão. O valor de referência a ser utilizado é 10 volumes. Interprete seu resultado e diga se o fabricante está falando a verdade. Então, é isso que eu quero para o relatório. No vídeo, tem algo um pouco além disso, que eles colocam lá no vídeo, vocês não precisam fazer. Do vídeo, vocês vão pegar aqueles 3 volumes que foram obtidos e realizar esses cálculos que estão descritos aqui. A segunda parte da prática envolve... antes de falar na segunda parte da prática, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o que é a concentração em volumes. Corresponde ao volume de O2 liberado por volume de solução na CNTP. Então, consequentemente, H2O2, 10 volumes, libera 10 litros de O2 por litro de solução, correspondendo a uma solução 3% massa por volume. Então, a concentração em volumes é baseada nessa reação de desproporcionamento, né? 2 mol de água oxigenada libera 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio é 22,4 litros. Ok? 2 mol de água oxigenada, portanto, se eu tiver uma solução de água, 1 litro de uma solução de água oxigenada, 2 mol por litro, isso corresponde a uma solução de água oxigenada cuja concentração é 22,4 volumes. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso na hora de preparar o seu relatório. A segunda parte da prática envolve a técnica que nós conhecemos como iodometria. Na iodometria, os íons iodeto são oxidados por um oxidante para iodo, I2, e o iodo formado, o I2, é titulado com um titulante específico, que eu já vou entrar em maiores detalhes daqui a pouquinho. Então, a titulação da iodometria, que é uma das mais empregadas, um agente oxidante converte o I- em I2. O I2 liberado é titulado com um titulante, o mais comum deles é o tiosulfato de sódio. Existem algumas fontes de erro em iodometria que eu devo tomar cuidado. A reação normalmente ela deve ser realizada em meio ácido, não pode ser em meio básico, porque o I2 pode sofrer hidrólise, produzindo hipoiodito. Ou seja, se eu diminuir a concentração de I2, eu vou estar cometendo um erro. Outro fator de erro é que o iodeto, que eu coloco em excesso, ele próprio pode ser oxidado pelo ar, né? No entanto, então por isso que normalmente essa reação é realizada, felizmente essa reação de oxidação do iodeto pelo ar, ela é bem lenta, o que não interfere numa titulação convencional. O I2 formado, vocês já sabem da sua vida prática que o I2, como a naftalina, ele sofre sublimação. Então, o I2 formado, ele poderia ser perdido através desse processo. Eu resolvo esse processo colocando um grande excesso de I-, iodeto, que reage com o I2 formado na reação, liberando I3-, que não é nem um pouco volátil. Finalmente, o indicador que eu uso é o amido. O amido, ele forma um complexo de cor azul muito intensa com o I2 ou I3-. Então, na realidade, eu tenho aqui representado o I3- dentro das cadeias de amido, que é uma outra visão.
Esse complexo aqui é que tem a coloração azul. E vocês vão ver isso claramente no vídeo disponibilizado. E os detalhes sobre como utilizar o amido eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Na nossa prática de hoje, o que nós queremos determinar, de novo, é o cloro ativo ou hipoclorito em alvejante, mais conhecido como água sanitária. De novo, é um produto comercial. O hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo da água sanitária, ele está presente nessa solução comercial numa concentração em 2,5 massa por volume. Ou seja, a cada 100 ml da água sanitária, eu tenho 2,5 gramas de hipoclorito de sódio. É isso que o fabricante declara. É isso que nós iremos ver na prática de hoje. A gente sabe que uma solução de água sanitária ela tem várias aplicações. Forte poder germicida, ótimo para limpar banheiros, por exemplo. Quando a pessoa está acampando, ela sempre coloca um pouquinho de hipoclorito de sódio na água coletada numa mina, por exemplo, porque ela vai matar, ela vai exterminar todos os micro-organismos que estão ali presentes, incluindo os patogênicos. E o mais importante do ponto de vista analítico, em meio ácido, a água sanitária reage com o íon iodeto, liberando o I2, que é titulado com a solução padronizada de tiosulfato de sódio, utilizando amido como indicador. Né? Então, as reações que nós estamos aqui ilustra claramente o método da iodometria. O I-, que eu vou colocar em excesso, ele reage com o hipoclorito, que é hipoclorito de sódio vindo da água sanitária. O I- é oxidado a I2, o cloro no hipoclorito é reduzido para cloreto. Está aqui a reação já balanceada. Seria muito bom se vocês tentassem fazer esse balanceamento por vocês mesmos, para que vocês entendam. O I2 liberado nesse processo, que está na forma de I3-, porque eu coloquei um grande excesso de iodeto, ele é titulado com tiosulfato, que é o titulante, que é aquela solução que foi padronizado, dando origem a esses dois produtos que são incolores. Então, vou ler o procedimento e vou explicar como é que o amido entra nessa história. O amido é o indicador. Reparem aqui o procedimento que vocês vão ter que explicar. Pipetar em triplicata 1,00 ml de água sanitária comercial e transferir para Emaire 250 ml. Adicionar cerca de 4 ml de solução diluída de ácido sulfúrico, olha, o meio ácido, eu preciso do meio ácido para que a reação aconteça exatamente como está aqui. Agora eu vou adicionar um grande excesso de solução de iodeto de potássio. Nesse momento que eu adiciono o iodeto de potássio, eu ponho um pouquinho do catalisador também, algumas gotas, vocês vão ver isso no vídeo, e imediatamente a solução adquire uma coloração marrom avermelhada, devido à presença do I3-, que foi formado nessas condições. Aí eu ponho 50 ml de água destilada, só para ter um volume maior de titulado, e titulo essa solução com a solução padronizada de tiosulfato de sódio. Aí eu vou adicionando o tiosulfato de sódio, essa reação vai acontecendo. A concentração de I2 vai diminuindo. Então, o que era inicialmente uma solução marrom avermelhada, ela vai se tornando cada vez mais e mais clara, até que fique amarela. Quando ela está amarela, ainda tem I2 em solução. Nesse ponto que eu adiciono o amido. Imediatamente a solução fica com uma cor intensa, de um azul intenso. Aí basta eu adicionar mais algumas gotas do tiosulfato de sódio e a solução fica incolor e eu atinjo o ponto final. O amido, então, ele é adicionado para facilitar a visualização do ponto final. O que eu vou querer para o relatório? Com base nessas reações que eu passei para vocês, no procedimento que eu passei para vocês, eu quero que vocês no relatório façam o seguinte: explique
se a prática está bem planejada ou não. Para o planejamento, vocês vão usar concentrações aproximadas dos reagentes. As concentrações aproximadas as concentrações exatas, melhor dizendo, estão descritas no vídeo. Mas para o planejamento não há necessidade de utilizar uma concentração exata. Concentração exata eu só vou usar nos cálculos. E aí, nos cálculos, eu vou querer que vocês determinem qual é a concentração de hipoclorito de sódio na água sanitária comercial, utilizando a unidade do fabricante, que é porcentagem massa por volume. O valor de referência é 2,5. Eu quero, então, que vocês interpretem seu resultado. É isso que eu desejo, então, para o relatório. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar explicar para vocês utilizando o WhatsApp ou mesmo o e-mail, tá ok? Muito boa noite.